Olá, seja bem-vindo ao Nossa Política. Este é um programa que nasce da parceria dos cursos de Jornalismo e Relações Internacionais da SPM São Paulo. Eu sou Eide Vargas, professora de Jornalismo da SPM. E eu sou Karina Lopes, aluna de Jornalismo. Aqui do meu lado temos também Maria Fernanda Neves, de Jornalismo, e Tainá Paulino, aluna de Relações Internacionais. O tema desse episódio são as eleições que colocaram no poder a presidente Dilma Rousseff e os seus desdobramentos. Para ajudar a entender o contexto da época, convidamos hoje a professora de Política Internacional da SPM São Paulo, Carolina Pavese. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. De que forma foram construídas as candidaturas de Serra, do PSDB, e de Dilma, do PT? E a gente pergunta isso porque a Dilma não tinha experiência em candidaturas, né? Ao contrário do seu oponente, que era o Serra, que já tinha uma longa caminhada em candidaturas. O Serra é um candidato que vem do partido do PSDB, o partido do Fernando Henrique Cardoso, né, e ele surge como o nome dessa legenda, havia um consenso em torno do nome dele, numa tentativa de voltar o partido ao poder. Ele é uma figura política bem conhecida, sobretudo aqui no estado de São Paulo. Dilma, por outro lado, tem uma trajetória política sim, mas no executivo. Ela atuou no governo do Rio Grande do Sul, ela era do PDT anteriormente, depois migrou para o PT, fez parte do primeiro governo, da equipe de transição do primeiro governo de Lula em 2002, ocupou alguns cargos no ministério, primeiro como ministra das Minas e Energia, depois da Casa Civil. Então ela tem uma experiência sim política muito grande, mas não concorrendo a um cargo público do Legislativo, como é a trajetória de Serra, né? Talvez por isso ela não seja um nome tão conhecido enquanto candidata, mas teve essa construção como também alguém que daria continuidade ao governo do PT. Então a gente tem esses dois lados, né? Uma tentativa de regressar ao PSDB, ao governo de Fernando Henrique, e uma tentativa também de se estender por mais um mandato o governo do PT. Carolina, você citou a continuidade. De que forma os 2 anos de governo Lula que antecederam a eleição da Dilma influenciaram para que ela fosse eleita em 2010? Isso foi fundamental para a gente ter essa eleição da Dilma no primeiro momento, em 2010, com uma grande margem de votos, né, de ampla de votos sobre o candidato Serra, né, mais do que se esperava nas pesquisas. Alguns cientistas políticos vão chamar isso de um voto de retrocesso. O que isso quer dizer? Quer dizer que o eleitor, embora ele desconheça o candidato que ele está votando, ele vai optar por fazer é como se fosse um saudosismo do governo anterior e uma tentativa de dar continuidade a esse governo anterior, que a gente viu também aparecer nesse debate e nessa corrida eleitoral desse ano, né? A gente viu um discurso do presidente Lula e a sua campanha muito voltada a resgatar os grandes feitos do seu governo, como se elegendo novamente a gente poderia retomar aqueles governos do PT anteriores dos primeiros mandatos de Lula, né? Então a gente vê essa mesma escolha influenciando boa parte do eleitor e da eleitora em 2010 como novamente essa busca por uma continuidade e muito pautada sobre os grandes feitos do governo Lula, como o Bolsa Família já na época, as PACs, o programa Luz para Todos. Então foi um governo marcado por uma melhora de projetos sociais muito grandes que trouxe não só um desenvolvimento econômico, mas também que diminuiu sensivelmente a desigualdade social e econômica no país. Então essa foi uma marca muito importante da campanha da Dilma, que veio com a chancela e com o apoio direto de Lula, né, à frente da sua campanha. A que se deve a escolha de Michel Temer, do PMDB, como vice-presidente da Dilma? Olha, o Michel Temer, ele também vem numa continuidade de política. É importante nós lembrarmos que durante os 2 mandatos de Lula, quem foi o vice-presidente foi José Alencar, que também era do mesmo partido de Temer, né, do PMDB. José Alencar vem a falecer no final do 2º mandato de Lula, e aí nós temos a escolha, então, por parte do PMDB, de um novo nome, que é o Michel Temer, que era presidente da Câmara. Então, também não só a escolha de Temer marca essa continuidade de uma aliança do PT com um partido de centro,
né, com o PMDB, que fazia oposição ao PSDB, porque ambos disputavam uma maioria no Congresso, ambos eram grandes partidos e disputavam esse centrão, né, que hoje nós chamamos de centrão. Então, o PMDB é um aliado do PT justamente para fazer uma oposição ao PSDB. Então, tem essa continuidade dessa parceria com o PMDB e tem também uma escolha estratégica por ele ser o presidente da Câmara, o que facilitaria também a articulação de um apoio no Legislativo, sobretudo no Congresso, por parte para apoiar as políticas da Dilma. Então, se deve a isso. Uma escolha que depois ela veio a se arrepender, né? Ela deu uma declaração em 2016 falando que um dos grandes erros do seu governo foi escolher Temer como vice-presidente. Qual foi o impacto político causado pela eleição de Dilma, sendo a primeira e única mulher a ser eleita presidente do país? Olha, a gente pode identificar isso como um impacto simbólico muito importante, né? É fundamental pensarmos que numa democracia como a nossa, onde as mulheres são tão presentes em vários espaços, a gente ainda tem uma das melhores participações políticas das mulheres. Nessas eleições a gente teve um aumento um pouco maior, mas a gente ainda tem hoje pouco menos de 18% do Congresso sendo composto por mulheres, né? Então essa participação das mulheres no Legislativo é muito baixa. No Brasil, as mulheres não têm uma tradição de conseguir participar da política, embora tenha desejo, interesse e tenha uma mobilização de base muito grande. É importante a gente enfatizar que as mulheres não estão nas instituições, mas fazem política cotidianamente. E a escolha da Dilma foi muito simbólica por ser uma mulher forte e também por uma mulher de esquerda, com um passado muito importante de combate à ditadura militar, né? Com uma mulher que era uma mãe, uma mulher divorciada, onde também teve a sua vida muito questionada, muito exposta, né? Uma mulher já de meia idade também. Então, ela sofreu uma série de críticas que hoje a gente classifica como violência política de gênero, que a gente vê várias mulheres enfrentando isso, que se cria um preconceito a mais em cima das mulheres, onde se questiona cotidianamente a legitimidade, a capacidade dessas mulheres de ocuparem esse cargo de uma maneira que não se faz com os homens, né? Então, ela ter ascendido a esse cargo máximo representou, de certa forma, uma esperança e uma margem de possibilidade para que a gente rompesse com esse machismo na política, mas é uma exceção, né? E ela mesmo padeceu de altos custos, justamente por ser essa mulher que a gente viu, a forma como ela foi violentada cotidianamente pela imprensa, pelos seus colegas de ofício, né, e pela sociedade em geral, por ser essa mulher. É curioso como é que a gente agora, passado o governo Dilma, a gente consegue fazer essa leitura de quantas violências, né, essa ex-presidente sofreu. Sofreu por ser divorciada, sofreu por ser uma mulher na política, sofreu por algumas decisões, talvez, políticas, né, que não toleravam o que se acontecia dentro do próprio Congresso, né? Exato. E aí a gente pode até fazer um contraponto com a Michelle Temer, né, que, se vocês lembrarem, naquela capa da Veja, bela, recatada e do lar. Então, esse é o estereótipo da mulher ideal e da mulher na política no Brasil, essa mulher que acompanha os homens, né, essa mulher que está atrás dos homens e que vai ser bela, recatada e do lar, coisa que a Dilma contrariava, né? Ela era questionada pelas suas roupas, pelos seus trajes, pela sua atitude mais dura. Inclusive, isso ela, né, se vocês lembrarem, várias capas de revistas onde se colocava a Dilma como uma mulher agressiva, violenta, intransigente. Então, uma série de características que não combinam nesse estereótipo de mulher e que reforçaram a dificuldade que ela teve para governar e que certamente é uma das variáveis que levou e que contribuiu para o processo de impeachment. Durante o governo Lula, Dilma Rousseff foi considerada a criadora do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Isso ajudou a ela ganhar a eleição? Esse programa deu uma visibilidade muito grande para a Dilma, né? O programa chamado de PAC, embora também foi muito criticado pela oposição, mas ele trouxe um desenvolvimento e levou o governo às comunidades, né? Então deu uma visibilidade muito presente com obras de infraestrutura, com obras em comunidades, com obras em periferias, e ela conseguiu, ou o partido a colocou como alguém que foi chamada de mãe do PAC, então a grande promotora disso, e que deixou uma marca da sua competência,
né, e da capacidade de ser uma grande tecnocrata. Acho que mais do que uma figura política, a Dilma tem esse pragmatismo muito grande e um modelo de gestão muito burocrático, tecnocrático, de fazer as coisas e entregar, né, de um modo que faz uma oposição ao estilo de governo do Lula também, né? Nas eleições de 2014, a Dilma recebeu 51% dos votos válidos, contra cerca de 49% dos votos do Aécio. O que contribuiu para que essa disputa ficasse tão acirrada? É interessante você pontuar esses índices porque eles se repetiram esse ano novamente, né? Até então tinha sido a eleição mais acirrada, com uma menor diferença entre os dois candidatos desde o nosso processo de redemocratização, e a gente vê esse feito se repetir agora novamente. Ao longo do mandato da Dilma, sobretudo a partir de 2013, quando se começaram as operações da Lava Jato, houve uma série de escândalos e de investigações sobre o seu governo, né, que começaram a afetar a sua popularidade, né? Então, teve, por um lado, essas investigações de corrupção, das pedaladas fiscais, houve também uma queda do crescimento econômico, um aumento da taxa de desemprego. Então, os indicadores que no governo Lula davam uma base concreta para que o eleitor, mesmo que não se aproximasse muito ideologicamente do PT, ainda aprovasse aquele governo pela melhora econômica que nós tivemos tanto no PIB quanto na igualdade de renda, isso começou a se perder por uma série de motivos, questões internas e de ingerência do governo mesmo, mas também questões externas, né? O contexto já não era mais favorável para esse Brasil emergente, essa força pujante que a gente viu, sobretudo no primeiro governo de Lula, então criou uma série de dificuldades reais para o governo. Então, teve uma crise econômica, uma crise com envolvimentos em escândalos de corrupção, de investigações, e uma oposição política forte que crescia no Congresso e que já estava preparando uma base e mobilizando a sociedade para que em 2014 a gente não tivesse a Dilma novamente, visto que se anunciava a possibilidade de uma reeleição. Então, houve uma tentativa muito forte dos partidos de oposição em derrubar e comprometer a sua imagem, além de uma mobilização social também, né? Surge aí o MBL, então uma série de movimentos da sociedade civil que se alinham hoje claramente com uma extrema-direita, né? E que nessa época também já vinham se oferecer como um contraponto a essa política convencional, e novamente o alvo era o governo de situação e a presidente Dilma sobretudo. Professora, e após a apuração desses resultados, a senhora acredita que a governabilidade da Dilma começou a cair nesse momento, quando essa apuração foi muito próxima e a oposição viu que teria chances de assumir? Olha, por um lado isso certamente dificulta, né, a vida da Dilma, lembrando que a gente já tinha uma mobilização na sociedade também para não apoiar o seu governo, né? Se vocês lembrarem, na Copa que nós tivemos de 2014, quando a Dilma foi para o estádio, na abertura da Copa ela foi vaiada, então houve algumas situações vexatórias para demonstrar esse desrespeito com relação à presidente e também essa falta de apoio que ela teria, né? Um Congresso com uma base menor de apoio, que se formou um Congresso com uma ampla direita já e centro, com uma oposição mais forte, então isso também corroborou o avanço das investigações da Lava Jato, né? Então tiveram uma série de situações que dificultaram. Agora, um elemento importante é que, embora na época, quem era o candidato de oposição era o Aécio, né? E foi uma eleição interessante porque nós tivemos em terceiro lugar a Marina da Silva, então tínhamos duas mulheres como protagonistas dessa corrida eleitoral e o Aécio. No final fomos para o segundo turno com a Dilma e o Aécio perdeu por uma margem muito pequena, mas o próprio Aécio fez um discurso imediatamente reconhecendo a sua derrota e oferecendo apoio ao governo da Dilma. O discurso dos dois era que a gente deveria deixar de lado esse racha, essa polarização lá em 2014 e construir um governo que representasse o desejo do povo e que, de fato, trouxesse melhoras para a sociedade. Muito diferente do que nós estamos acompanhando agora em 2022, onde se questiona, inclusive, se vai haver uma
uma troca de faixas e tudo mais, né? Então, é interessante como são situações muito análogas, mas onde a gente vê um desdobramento muito diferente em função dos personagens serem outros, né? No segundo mandato da Dilma, a gente viu diversas manifestações ao redor do país por conta de uma crise que a gente vivia naquela época. Ao que se deve aquelas manifestações e quais foram os desdobramentos delas? Olha, essas mobilizações elas tiveram um papel muito importante. Por um lado, enquanto cientista política, a gente pode ver um interesse, uma renovação do interesse da população, sobretudo dos grupos mais jovens pela política, por um engajamento na política, por ocupar as ruas novamente. Nós tínhamos visto algo similar só em 1992, durante o impeachment de Collor, né? Então é interessante ver essa renovação de um interesse. O problema é que isso não vem acompanhado de uma participação mais sólida, mais consciente com esses engajamentos, né? Não vem acompanhado de um estudo ou de um entendimento sobre a política na sua complexidade e vem puxado muito pelas mídias sociais, pelos canais de televisão, pelos youtubers que já nessa época se apresentavam, e aí a gente vai ter novamente reforço a importância do MBL, né, um movimento que hoje ainda tem um papel menor, bem mais reduzido, mas que deixou alguns legados, né, de políticos, de figuras que eram lideranças que falavam que nunca se candidatariam e que hoje saíram disputando novamente cargos no legislativo, né? Então a gente teve esse papel importante, um engajamento, uma oportunidade que se criou para que alguns grupos de interesse também manifestassem publicamente a sua posição política, né? Todos têm, mas dessa forma ficou muito claro, o papel da Fiesp aqui em São Paulo foi central, né, em impulsionar esse movimento sem propor um debate, mas tomando um lado muito claro de oposição, de contraposição ao governo, né? Então, isso foi muito importante em canalizar a opinião pública para que se desse apoio a um pedido de impeachment, sem que as investigações tivessem sido concluídas, o que hoje, passado todos esses anos, inclusive o que a gente tem é que não houve base legal para que esse impeachment fosse proposto ou para que os crimes que ela foi acusada de fato se materializassem, né? Mas isso a gente teve que esperar o fim das investigações e no momento foi um gatilho político para que se tirasse o PT do governo, para que se manchasse a imagem do partido do PT, coisa que por um processo de eleição os outros partidos não conseguiram fazer, né? Foram 4 eleições na qual o PT derrotou a oposição, então essa foi a forma também que a oposição encontrou aí na figura de Eduardo Cunha, né, que é também alguém que foi preso e está envolvido em escândalos de corrupção até hoje, e é alguém que puxou esse movimento do impeachment no Congresso Nacional, e tivemos também uma traição grande do Temer, também apoiando esse chamado golpe, né, e traindo a sua presidente, apoiando o processo de impeachment para que ele pudesse também, finalmente, ascender à presidência, que é algo que a ele agradava muito na sua trajetória política, seria uma meta, né, não alcançada, e ele também viu uma oportunidade de ocupar a cadeira, né? As redes sociais, então, elas mobilizaram a comunicação, até mais do que o próprio mainstream, a própria mídia, tá certo? Olha, ou não? Difícil, eu não sendo da comunicação, acho difícil falar quem foi o maior responsável nesse sentido, né? As redes sociais nessa época ainda eram mais incipientes do que hoje, ocupam um espaço central nessa comunicação, né? Acho que naquela época ela atingia um público mais jovem, inclusive, mais urbano. Hoje a gente tem o WhatsApp, sobretudo o TikTok, chegando nas comunidades, chegando nos grupos de idosos, né? Então são outros públicos, outras faixas etárias, outros grupos demográficos que são muito influenciados
pelas redes sociais hoje em dia e pelas fake news, sobretudo, porque o problema não está no uso das redes sociais como um meio de comunicação, elas inclusive democratizam a comunicação, né? O problema é o uso indiscriminado e o uso criminoso dessas redes para a disseminação de fake news, né? A forma que se faz sem regulamentação, sem controle, deliberadamente com a intenção de levar notícias erradas e disseminar mentiras e incentivar o ódio, como a gente tem visto hoje também. Esse é o problema das mídias sociais. Mas a imprensa, na época, teve um papel central, inclusive os grandes canais, que hoje se chama de canais que apoiam o Lula e tudo mais, mas na época eles tiveram um papel central, canais como a Globo, a Band, enfim, todos esses principais imprensas, e a imprensa escrita, né, que também teve um papel importante, publicação de artigos constantemente expondo a presidente e induzindo também a que se chegasse a um processo de impeachment, de novo, sem uma investigação objetiva, né? No final foi um processo político e não um processo legal. Até que ponto as redes sociais foram decisivas para a queda da presidente Dilma Rousseff? Certamente há, né? Primeiro, esse processo de impeachment, como a gente estava dialogando, ele não foi um processo transparente, não foi um processo baseado no acesso à informação. E como a gente viu, as figuras que se destacaram ao longo do processo de impeachment são figuras de uma extrema de direita, né? E os discursos, acho que isso é muito importante, essa análise dos discursos no momento da votação. Quem se lembra desse dia da votação do processo de impeachment, as falas eram carregadas de uma violência, de um ódio muito grande, onde inclusive se homenageava ditadores, torturadores, né? Então, o que ficava incompatível com se fazer isso numa casa democrática como deveria ser o Congresso, mas a gente viu várias figuras se destacarem, utilizarem desse momento para incentivar esse discurso de ódio, né? Essa polarização, ela vem quando associada com uma ignorância e com a ausência de debate, ela vem carregada de muito ódio, de muito rancor, e essa tem sido uma marca. A extrema-direita, ela vem também em cima de um descontentamento da população com a democracia, com os regimes vigentes, com o sistema de governo, com a corrupção, né, e com também o nosso modelo econômico, que a gente vive uma crise de sociedade, uma crise de modelo econômico, e que o problema é na estrutura desse processo e desse modelo, né? Só que aí essa extrema-direita, ela vem apresentando soluções fáceis e fazendo esse contraponto. Então, desse processo do impeachment, ascenderam ou ganhou prominência no espaço público uma série de figuras que hoje nós vemos ocupar lugares estratégicos, inclusive, lamentavelmente, a figura de Jair Bolsonaro também. Ninguém sabia quem era esse parlamentar por 30 anos, né, que não teve nenhum projeto aprovado, e que conseguiu, justamente com um discurso muito belicoso, de muito rancor e muito forte nessa extrema-direita, chegar à presidência e chegar agora a um segundo turno com uma possibilidade alta de ter sido eleito, né? Então, isso dá um mapa muito claro da sociedade brasileira, mais do que o Congresso. Acho que a política, ela é um reflexo da sociedade, né? E quando nós criticamos a política, a gente precisa pensar que estamos olhando para um espelho, e isso reflete quem nós somos enquanto sociedade. Então, se tem algo errado com essa política institucionalizada, significa que há algo errado conosco enquanto sociedade, e é isso que a gente precisa revisar, né? Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente agradece muito a sua disponibilidade para estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer. E nós agradecemos o Núcleo de Imagem e Som e a oportunidade de debater sobre as eleições que colocaram a Dilma Rousseff na presidência. Até mais! Muito obrigada e até o próximo episódio.